Louvado e glorificado seja o nome do Senhor pelos cânticos maravilhosos e coros, corinhos, também o coral que cantou e tocou. Nós somos gratos a Deus por podermos estar reunidos novamente aqui para termos comunhão e para louvar e glorificar ao seu nome. Nós desejamos de todo o coração as boas-vindas a todos, também todos que estão conectados em todo o mundo e têm parte no culto. Nós já ouvimos maravilhosa mensagem do amor e somos gratos a Deus por esse amor divino ter sido revelado em nós e podemos ter parte desse amor. Não é somente a mensagem do amor, mas sim o amor de Deus que foi demonstrado através de Jesus Cristo, se tornou parte de nós e também foi cantado, carregado sobre as asas de uma águia. O nosso Deus nos carrega, irmãos e irmãs, assim como carregou o povo de Israel e o protegeu e lhes deu a vitória. Nós podemos ler através de todo o Velho Testamento, assim o Senhor também conosco, Ele nos carrega, Ele nos protege. E somos gratos a Deus por Ele ter estendido as suas asas sobre nós. Também queremos cantar um cântico para o seu louvor, o número 29 do pequeno livrinho. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, número 29 do pequeno livrinho.
Amém. Obrigado. É maravilhoso. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Ó Jesus, Salvador do mundo. Nós podemos glorificar e louvar o seu nome porque Ele fez grandes coisas em nós. E somos tão felizes por podermos pertencer a Ele. E também nessa noite podemos estar na sua tenda e nos deixar abençoar por Ele. Hoje não é mais uma tenda, é um edifício aqui, mas o Senhor está lá, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome. E Ele também abençoará nesta noite. Eu quero ler uma palavra de introdução de Romanos capítulo 16. Então eu peço que o irmão Alfred Borg ore conosco em Romanos 16, a partir do versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Irmãos e irmãs, meu coração está cheio de gratidão pelo ministério profético nos nossos dias, especialmente pela missão que o Senhor deu ao nosso irmão Frank, de ir a todos os povos gentios, e em todos onde há esses povos gentios foi pregada essa mensagem. E nós somos gratos por essa palavra chegar a todos. Todos podem ouvir, todos podem estar conectados e podem vivenciar a preparação. Importante é aqui que lemos para atuar a obediência da fé. Isto também é nosso pedido nessa noite, que o Senhor possa atuar isto em todos nós. A Ele somente seja a honra, a glória e a adoração. Amém. Vamos nos levantar. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por tal maravilhosa palavra que já ouvimos. Nós te agradecemos por agora, nos nossos dias, teres revelado todos os mistérios através do ministério do seu profeta. Nós te agradecemos de todo o coração por podermos estar aqui reunidos no teu nome, para dar ao teu nome adoração e a glória, para te pedir, vem ao nosso meio, revela a tua presença no nosso meio, ajuda a cada um do teu povo, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite e te pedimos, vem através do teu Santo Espírito, atue em todos os nossos corações, confirme aquilo que nós ouviremos, confirme a tua palavra, assim como sempre fizestes,
com sinais e milagres, porque nós cremos, Tu és o mesmo também nesta noite no nosso meio. Senhor, nós te pedimos, vem ao Teu direito, abençoe a Tua palavra em todos os nossos corações. E Tu sabes muito bem o que nós necessitamos. Dá-nos, Senhor, preencha todas as Tuas promessas, cumpra todas as Tuas promessas, porque nós cremos cada promessa que é sim e amém, para a glorificação de Ti, através de nós. Glória e louvor seja o Teu nome. Senhor, nós te agradecemos. Nós contamos com a Tua ajuda e com o direcionamento do Teu Espírito Santo também nessa noite, no maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar diretamente, somente crer, somente crer. Amém. Vocês podem sentar-se. Sim, graças seja ao Senhor por tal palavra tão poderosa. E posso dizer-vos algo? Também essa escritura se cumpriu diante de nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. Não está somente escrito, mas agora se manifestou e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. É simplesmente maravilhoso que o Senhor é o mesmo e faz o mesmo que nos nossos dias, no fim do tempo das nações, que o mesmo pode ser dito e pode ser dito assim como no princípio. O Senhor é o mesmo. Por favor, pense mais uma vez sobre isso. A palavra agora. A palavra agora. Anunciado estava acima de centenas e milhares de anos. E então veio o momento quando se tornou realidade. E então Paulo pôde escrever, mas que se manifestou agora se manifestou. E também isto podemos com veracidade testemunhar o que está escrito na palavra profética. Isto nós respeitamos. Até o que Pedro escreveu, que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Uma coisa é ler
e falar sobre isso. E uma outra coisa muito diferente é vivenciar verdadeiramente que, de fato, que nós não interpretamos nenhuma profecia da Bíblia, e assim como está escrito aqui, recebemos revelado pelo Espírito Santo e sob mandato de Deus, passamos adiante o que o Senhor nos confiou. A nossa vinda aqui já valeu a pena. Já valeu a pena. Porque se tornou verdadeiro em nós e em muitos sobre toda a terra. Também eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos no precioso nome do Senhor. E passo primeiramente as saudações da Moldávia, da Bulgária, da Rússia, Ucrânia. Vocês anteriormente cantaram, vocês ouviram o Cântico dos Irmãos na língua russa. O dia maravilhoso, o maravilhoso dia. Temos saudações de Dr. Bia, do irmão Mamba, do irmão Jacques da Costa do Marfim, do irmão Ellis de Edmonton, do irmão Inodi, do irmão Ondrashek. Vocês sabem, no último sábado estivemos em Bratislava e o irmão Ondrashek, desde o princípio, esteve junto e nós tivemos lá também acima de 400 pessoas na reunião e Deus abençoou. Ele me pediu passar saudações especiais. Então temos o irmão Cécio de Joanesburgo, o irmão Paul de Nairobi, o irmão Jürgen do Chile, o irmão Oleg de Portugal, o irmão Vilmar também, com toda a igreja de Portugal, o irmão Pedro de Moçambique, o irmão Brás de Angola. Então, irmão Momeme, algumas palavras não são fáceis de serem expressas. Então, o irmão Adriano, isso é um irmão que me liga periodicamente da Romênia. O irmão Fernando, de Namíbia. O irmão Valério, Mayenda, da onde quer que seja. Então, irmão Ninguele, saudações especiais do irmão Graf, com Filipenses 1, versículo 6. Então, temos saudações. Mais uma vez do Chile, saudações do Chile. O irmão Matthew de Durban, o irmão Pino Davi de Palermo. Irmãos, é difícil de expressar, a capital da Costa do Marfim, Yamoussoukro, todos deixam saudade de coração. Irmãos Ouvite, com todos da Finlândia, irmão Fundel, o irmão Christian, saudações especiais do irmão Etienne Ginton. E se Deus quiser, neste mês, com o irmão Graf, irmão Etienne Ginton, irmão Erwin, estaremos na Turquia, em 3 cidades diferentes. Que Deus possa abençoar da riqueza da sua glória. Então, ainda saudações do irmão Badibanga, saudações do irmão Bruce, da cidade do Cabo, saudações do irmão Laurent, saudações de Denver, Colorado, do irmão Jovesian, do irmão Lucran
deixa saudar. O irmão Matuti deixa saudar. O irmão Ansango deixa saudar. E mais uma vez saudações do irmão Tabo, da África do Sul. Saudações de Ruanda, do irmão Schofer. Saudações do irmão Yabi, de Abidjan. Saudações do irmão Anderson, de Auckland, Nova Zelândia. Saudações do irmão Michel. Saudações do irmão Jacques. E mais uma vez saudações do irmão Mungungu. Então, de Libreville, do Cabão. E mais uma vez de Brindisi, da Itália. Saudações de coração. O irmão Diadado também deixa saudar de coração. Saudações da Califórnia, do irmão Grace, então do irmão Luamba, também deixa saudade de coração. E bem no fim, irmão Mossalso. Para nós não conhecidos, mas nós estamos simplesmente ligados com todos no amor de Deus, na pregação, e para Deus não há acepção de pessoa, independentemente para que tribo, para que país nós pertençamos. Deus deu a Abraão a promessa de abençoar todos os povos e tribos, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, isso aconteceu. Para mim é um dia muito difícil. Eu sequer tive um dia como hoje, que me de fato causou tanto trabalho, esforço, trabalho. Vocês em breve saberão. Aqui, um carro que sequer tem mais aqui uma direção. Não tem mais direção. Há pouco vimos que há um carro onde se pode cruzar os braços e ele vai para frente e para trás, entra na garagem, entra e estaciona muito bem. Mas aqui, assim como o irmão Branham viu em 1933, aqui na forma de ovo, já aqui na frente e atrás arredondado, como o irmão Branham viu em 1933. Sim, só podemos dizer, graças a Deus, por podermos viver hoje, enviou de fato o seu servo e profeta, e nós falamos com coração sincero e honesto. Nós todos não teríamos sabido qual plano Deus tem com a humanidade, qual plano Ele tem com a igreja, qual plano Ele tem com a igreja noiva, qual plano Ele tem com Israel. Nós não saberíamos quem é o anticristo. De fato, nós jamais teríamos sabido o que é ecumenismo. Nós não teríamos sabido todas essas coisas. Deus enviou o seu servo e profeta para revelar toda a palavra. E isto, de fato, aconteceu pela graça. E o precioso nisto é que sem esforço, através do Espírito de Deus, isso foi revelado. Eu não tive que me esforçar em nenhum ponto. Eu reconheço, sinceramente, quando
Quando pela primeira vez eu ouvi do batismo, dann habe ich wirklich eu de fato, das Tonband ausgeschaltet. eu desliguei a fita cassete. Das war für mich Para mim, solch ein Schock, isso foi um choque tão grande quando o irmão Branham falou dass alle que todos in der trinitarischen que Formel foram im Namen batizados na fórmula trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, im Grunde genommen no fundo in die katholische Kirche estão batizados dentro da Igreja Católica. dann bin ich natürlich Então, eu naturalmente me repuxei erstmal e inicialmente desliguei a fita cassete. ja, Sim. und dann habe ich zurückgespult Então eu voltei para trás und na hab noch fita, einmal gehört. retrocedi a fita e ouvi de novo. Zum dritten Mal E quando ouvi pela terceira war es vez, natürlich sonnenklar, para mim estava claro como o sol. E vocês sabem o que foi mais claro ainda? zum Rhein begeben haben, Que nós fomos então ao Rio Reno ich mich neu taufen e me deixei ließ batizar auf den Namen novamente no des nome Herrn Jesus Christus. do Senhor Jesus Cristo, irmão Alfred Borg e alguns irmãos aqui, irmão Schmidt, estavam juntos lá todos. Aber sonst kann ich mich wirklich Mas nicht erinnern. não posso me lembrar, além Und das disso, war schon Anfang der isso já foi no 60er começo dos Jahre. anos 60, Aber wir dürfen mas nós ehrlich und podemos aufrichtig sagen, falar honesta e sinceramente tudo o que o irmão Branham, aus der Schrift, aus dem Wort o que ele geoffenbart worden revelou da palavra da Escritura, um unsere isto Willen geschehen, aconteceu por damit nossa wir causa, para das que nós erfahren. soubéssemos. Und wenn Paulus hier geschrieben E se Paulo escreveu aqui jetzt aber bekannt, que se manifesta, mas que se manifestou agora noch manifestado, nicht in der Zeit ainda der Reformation, não no tempo da eine reforma religiosa, gewaltige Zeit, um tempo poderoso, não no tempo dos avivamentos, agora, mas agora, quando o tempo havia chegado, als die Zeit quando o tempo erfüllt war, estava cumprido, hat Gott es Deus alles geoffenbart revelou todas as und uns coisas geschenkt. e nos Ihr deu. wisst ja, ich komme gleich Vocês noch sabem, darauf zurück, eu voltarei ainda, dass wir que nós eine gesegnete Israelreise hatten. tivemos uma viagem muito abençoada a Israel. 25. Isso foi Gruppenreise a minha viagem de número 24, viagem em grupo a Israel de número 24, 28. Mal e foi in 28ª vez que estive em Israel. 50 Jahren Há precisamente 50 anos atrás, eu estive lá pela primeira vez, von Amman mit e de dem Amman Bus und dann eu mit dem Taxi fui com ônibus, depois com táxi para Jerusalém. gefahren. Und ich werde kurz darauf eingehen, Eu aber entrarei erstmal brevemente em detalhes sobre isso, mas principalmente na visita do Papa Nahost, no Oriente Médio, não in somente Jerusalem, em Jerusalém, auch in anderen também Städten. em outras cidades. Und was gesagt wurde, E o que foi dito es ist einfach é so, simplesmente dass die ganze assim Welt que todo mundo glauben kann und pode glauben crer wird, e crerá was der Mann gesagt o que o homem disse lá. hat es wirklich allen recht gemacht. Ele fez bem para com todos, aos judeus, aos muçulmanos, aos cristãos. Alles recht, Ele deu direito a todos, ele fez direito para und todos. dann, so haben wir es E então, erfahren, assim nós soubemos dass am kommenden Sonntag, que no próximo am domingo, Pfingstsonntag, no domingo de Pentecostes, wird Peres und Pérez e Abbas in der Wohnung estarão des Papstes na moradia do im Papa no Vatikan Vaticano, sein, und zwar qual zum seja, Gebet para oração pela paz, Frieden, pela paz, Frieden. pela paz. 13 Mal 13 bei vezes der ersten Ansprache no primeiro anúncio caiu a palavra paz e segurança. gefallen. Geht nur noch Só se trata de paz e segurança. und dann, E então, hier habe ich es mir notiert, aqui anotei, hat gesagt, ele Frieden disse, herstellen paz, fazer a ist paz schwierig, é difícil, aber ohne Frieden mas sem paz, viver sem paz, ist eine fortwährende Qual. é um sofrimento Und que perdura. damals, wer immer E diese quem quer que seja, Gruppierungen quem era esse grupo, ele exigiu esse grupo zu unterlassen, para deixar tudo,
ou fazer tudo para que esse processo de paz, para que esse processo de paz não seja interrompido, mas que possa acontecer. E se lemos os detalhes aqui, eu não entrarei em maiores detalhes sobre isso agora, mas especialmente no cenáculo. Nós não pudemos mais ir ao Monte Sião, no salão da última ceia. Não pudemos mais subir lá, porque tudo estava em preparação para essa alta visita. E agora, na segunda, a alta visita aconteceu lá, em um extraordinariamente bem preparado cenáculo lá, onde nós repetidamente cantamos, deixa o teu Espírito cair sobre todos nós, aqui. E o que ele disse, todas as coisas que ele disse lá, como ele biblicamente falou da Santa Ceia, do lava-pés, da traição, de todas as coisas, até que no derramamento do Espírito Santo, Maria, a mãe do Senhor, estava lá e assim se tornou a mãe da igreja. Como ele empacotou tudo e o mundo inteiro o mundo inteiro não precisa nem sequer abrir esse pacote, e já está aberto o suficiente. Isso já foi aberto, todos podem ver e ouvir do que se trata. Mas vocês sabem o que se trata para mim? O Monte Sião é uma parte do Monte Moriá. E quem esteve em Jerusalém, ele sabe muito bem quando, do Monte das Oliveiras, se olharmos sobre Jerusalém, então primeiramente vem um planalto, e esse é a montanha sobre a qual o templo foi edificado, e então vem o Monte Sião. E todo a montanha de Moriá, eu anotei a passagem bíblica, onde Abraão sacrificou a Isaac, Gênesis 22, onde Davi esteve lá e o anjo do Senhor apareceu e falou com ele. E quando ele disse, então, este é o lugar aqui, a casa do Senhor deve estar. Se lemos todas essas coisas, como Deus no Velho Testamento ordenou tudo, também isso anotei. Jerusalém é mencionado na Bíblia 780 vezes. 780 vezes é Jerusalém mencionada na Bíblia, e o Monte Sião 157 vezes. Mas nenhuma vez sequer no Corão, seja o Monte Sião, seja Jerusalém. E agora vêm as pessoas aí, e todos sabem, Pérez tem que olhar a Jerusalém e Abbas tem que olhar para Meca. Um olha para o oeste, outro para o leste, e ambos virar as costas um para o outro. E a segunda pergunta é: para quem eles oram? Para quem eles oram? Irmãos e irmãs, eu estou preenchido com tristeza, mas também com gratidão, com louvor, com adoração, pela graça que Deus nos deu. Também, como o Senhor disse à mulher no poço, mulher, eu te digo, o tempo virá quando não em Jerusalém, não nas montanhas, mas Deus será adorado no Espírito e na verdade, independentemente onde estivermos, onde nos reunirmos, nós podemos adorar a Deus no Espírito e na verdade.
Mas, exatamente o que se refere ao Monte Sião, Isaías 28, versículo 16 e 17. Eu coloco uma pedra de fundamento em Sião. Deus cuidou de tudo e com Israel fechou o pacto e lhes deu promessa. Em Isaías 10, versículo 12, podemos ler que Ele trará a sua obra à conclusão no Monte Sião com Israel. E podemos ler adiante como todo mundo foi incluído nesse plano de salvação de Deus. Então, naturalmente, Mateus 26, onde o Senhor disse: Filha Sião, veja, o teu rei vem a ti sobre uma jumentinha. Tudo está escrito. E em Lucas 19, em exortação, que aqueles que puderam vivenciar que a Escritura se cumpriu diante dos seus olhos, que não reconheceram, mas deixaram passar ao largo de si. Então o Senhor teve que expressar o juízo. Irmãos e irmãs, do que se trata hoje? Hoje trata-se que Deus nos traz de volta à origem, ao princípio, de fato lá onde pertencemos, e de todas as perguntas que me foram colocadas mundialmente, há uma pergunta principal. Por que existem tantas direções dentro da mensagem? Essa é a pergunta principal. E sobre isso, graças a Deus, e para isso eu tenho uma resposta muito clara e simples. Na mensagem divina, só existe uma única direção de fé, e esta única direção de fé, creiam somente o que e como a Escritura diz. Tudo mais são interpretações com as quais não temos nada a ver. Seja interpretações sobre 7 trovões, sobre alguma coisa, nós, como igreja, só temos a ver com aquilo que Deus nos disse em Sua palavra e nos prometeu em Sua palavra e revelou também através da Sua palavra. E isso nos discerne, de fato, de todas as direções. E também, isso tem que ser dito claramente, quem não permanece na palavra, ele não permanece na vontade de Deus. E por isto, a palavra é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho, porque sabemos que Deus está somente na Sua palavra e nenhuma interpretação, porque sabemos que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Verdade é verdade e mentira é mentira. Também isto nós queremos ressaltar, irmãos e irmãs, que o fundamento da fé bíblica nós temos que pregar arrependimento, conversão, perdão, reconciliação. Nós temos que pregar os termos principais, as experiências principais temos que pregar. E temos que também vivenciá-las pessoalmente. Não basta apenas que falemos sobre mensagem e caminhemos por nossos próprios caminhos. Eu, por exemplo, nos últimos dias,
Eu li todo o Sermão do Monte. Mateus, eu li calma e em adoração. Mateus 6, Mateus 5, Mateus 6, eu li em adoração, em oração. Li Mateus 7 e eu vos digo, Deus o Senhor, Ele falou tão poderosamente ao meu coração. Deixe-me somente ler alguns pontos ou versículos, ou ressaltar alguns versículos que se tornaram grandes para mim e importantes. Também o que se refere ao perdão. Deixe-me ler do Evangelho de Mateus, somente o capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aqui se trata das bem-aventuranças, no versículo 7. Então, caminha adiante. Todas as 9 bem-aventuranças são passadas diante dos nossos olhos, e se queremos ser salvos, então isto tudo tem que se cumprir em nós, tem que se tornar verdadeiro o que está escrito aqui. E se cumprirmos as outras 8, então a promessa se cumprirá também. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. De fato, para nos provar se não temos algo contra alguém, se contamos algo contra alguém, simplesmente temos que recebemos o perdão e também assim podemos perdoar. No versículo 13 temos: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. No versículo 14: vós sois a luz do mundo. Primeiro, nosso Senhor é a luz, mas se Ele revela a sua palavra a nós, então Ele coloca a igreja para que a luz seja espalhada, para que a mensagem divina possa ser carregada adiante, especialmente nos versículos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mas cumprir. E então, está no versículo 18 escrito: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Também sobre isto nós falamos. A lei foi dada para nos convencer do pecado, da transgressão. E como nosso Senhor disse, quando o Espírito Santo estiver vindo, Ele vos convencerá do pecado e os guiará em toda a verdade. Então, de fato, caminha adiante. Então chegamos ao versículo 22. Já no versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E agora, o nosso Senhor, mais uma vez, Ele ainda fez isso mais afiado, afiou mais ainda. No versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco,
será réu do fogo do inferno. Deus deu indicações que nós temos que atentar. Não podemos fazer o que queremos e falar o que está simplesmente como quisermos, mas simplesmente diante da face de Deus temos que caminhar para que a todo tempo estejamos prontos para sermos chamados. E especialmente com referência ao processo de paz, o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, quando disserem, agora rege paz, agora não há mais perigo, então lhe sobrevirá a perdição, a destruição, como as dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. Mas vem esse versículo todo poderoso: vós, porém, amados irmãos, não viveis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. De volta a Mateus capítulo 5, no versículo 24, deixa ali alguma coisa contra ti. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui está de fato escrito uma coisa após a outra. Mas o que me tocou aqui de forma especial, o que está escrito no capítulo 6, Mateus capítulo 6. E quem ainda conhece o Pai Nosso de antigamente? Isso é sempre repetido, foi orado em todas as igrejas, mas após o versículo 13, sempre veio, pois então o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas de fato não está na Bíblia. Isto não está na Bíblia. Mas o que na Bíblia está, nós lemos agora. Aqui está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Após este nome de Deus nos ter sido revelado, ele deve ser por nós ser santificado, em honra santificado. Então, no próximo versículo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Anteriormente eu mencionei que estivemos em Israel, estivemos no Monte das Oliveiras, estivemos no Jardim do Getsemane. Nós lemos as passagens bíblicas, não a minha, mas sim a tua vontade aconteça. Simplesmente de coração nós pudemos dizer, não como eu quero, mas sim como tu quiseres. Então, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E agora vem aquilo, de fato, onde eu quero colocar o peso, ou tenho que colocar o peso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não perdoaremos, mas já perdoamos. Antes que tu possas receber perdão, você tem que ter perdoado. Você não pode vir a Deus e receber reconciliação, a não ser que tenha aceitado a reconciliação pessoalmente. Versículo 12, mais uma vez, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal.
Hier haben wir Aqui die Fußnote temos a nota no rodapé. Na língua aramaica está escrito: führe e uns, guia-nos dass wir para nicht que in não Versuchung caiamos fallen. em tentação. Der Herr O führt Senhor keinen não guia in ninguém à Versuchung. tentação. Gott kann nicht Deus versucht não werden pode und ser er tentado führt auch e Ele keinen também não in guia Versuchung. ninguém à Die tentação. Versuchung A tentação kommt immer vem vom sempre Feind. do inimigo. Und führe uns, E guia-nos dass wir para nicht que não in der caiamos Versuchung em tentação. fallen. Aber jetzt kommen ja die beiden Mas agora vem allerwichtigsten Verse os dois versículos todos 14 importantes, 14 e 15. Denn wenn ihr Porque den se Menschen perdoardes ihre aos homens Verfehlungen as suas ofensas, so wird euer também himmlischer vosso Vater Pai sie Celestial auch euch vos vergeben. perdoará a vós. Wenn ihr sie Se, aber porém, den Menschen não nicht perdoares aos homens as so suas wird ofensas, euer Vater também eure vosso Pai Verfehlungen não vos auch perdoará euch as vergeben. vossas ofensas. Vergebung Perdão und Versöhnung e reconciliação gehören pertencem zusammen. juntos. Und ganz besonders, E especialmente wenn wir von der Botschaft reden, se falamos da mensagem im 2. Korinther, im em 2 Coríntios, no capítulo 5, hat Paulus davon Paulo gesprochen, falou: wir sind nós Botschafter somos an Christi. mensageiros no lugar de Wir Cristo. sind Gesandte Nós somos Gottes enviados de Deus und rufen laut, e chamamos em alta voz: deixai-vos reconciliar mit Gott. com Deus. Ich weiß nicht, Eu não sei, irmãos e irmãs, wie viele quantos neu hinzukommen. novos Aber es ist vieram einfach aqui, nötig, mas simplesmente necessário das Evangelium von pregar Grund auf o evangelho zu do verkündigen, fundamento dass alle para que durch die todos enge Pforte passem eingehen, pela estreita ihre porta, persönlichen tenham Heilserfahrungen a sua experiência de mit salvação Gott pessoal machen com und Deus sagen können, e possam so dizer, gewiss tão die certo Sonne quanto am Himmel o sol scheint, está ist mir, no céu dass acima, ich Sünder, eu, pecador, Vergebung encontrei perdão. Simplesmente saber de um dia em sua vida onde fizemos, onde nos arrependemos e consagramos nossas vidas ao Senhor e recebemos a certeza que Ele nos perdoou. Vocês sabem, já quando Nosso Senhor em Mateus 26, versículo 28, falou: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que foi derramado por muitos para o perdão dos pecados, que será derramado. Por favor, aceitem o perdão e perdoem como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós, de fato, com corações puros, possamos caminhar adiante e possamos servir também a Deus nosso Senhor. O mesmo João escreveu. O que é a mensagem? 1 João, capítulo 3. Esta é a mensagem, que nós amemos uns aos outros. E o amor não faz nada de mal ao outro. Mas também nisso, irmãos, falar sobre isso é uma coisa, mas de fato, vivenciar isso na realidade, perdoar, caminhar com Deus, contar com o retorno do Senhor. E eu posso dizer, devo dizer a vocês, que palavra em ligação com aquilo que aconteceu em Jerusalém, diretamente como se o Senhor quisesse falar comigo, de Marcos, no capítulo 9, em Marcos capítulo 9, nós temos um versículo muito especial, Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo 1, Marcos 9, versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que
dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte. Há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Quando eu pensei sobre isso, que de fato podemos vivenciar tudo, não posso com última certeza dizer, alguns que hoje estão aqui, que estão ouvindo, não mais verão a morte, mas estarão no retorno do Senhor, estarão juntos. E simplesmente temos que compreender, irmãos e irmãs, se o Senhor naquela época falou sobre aquilo que deveria acontecer e aconteceu, e pode dizer, aqui estão tais que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Eu creio que nós vivenciaremos isso. E se eu não vivenciar, há suficientes aqui que vivenciarão isso. Que o Senhor, com grande poder e glória, virá e nós seremos levados para o lar, para a glória. Isso falamos repetidamente, este é o período de tempo mais poderoso de toda a história da humanidade. E quem tem ouvido agora, ele ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, já no primeiro capítulo, temos aquilo que foi dito pela primeira vez pelo Espírito, foi dito pelo Espírito. Lucas, capítulo 1, versículo 45, primeiro, o que Maria exclamou, ou que lhe foi dito, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. As promessas que o Senhor nos deu se cumprirão, tão certo quanto o Senhor as deu. E é de fato possível que alguns permaneçam até o retorno do Senhor. Também isso Paulo, já naquela época, ressaltou. Mas aqui, mais uma vez de volta a Lucas 1, qual seja, versículo 67 e 68. Lucas 1, versículo 67 e 68. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa. E no versículos 76 e 77, nós lemos em Lucas 1, versículos 76 e 77. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. E agora vem, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, o reconhecimento da salvação no dia da salvação, que foi dado pelo perdão dos seus pecados, que
lhes foi concedido pela remissão dos pecados. O povo de Israel, no geral, não o aceitou, o que Deus deu naquela época, mas todos que creram e aceitaram, eles vivenciaram isso pessoalmente. E João batizou para arrependimento e disse: o que vier após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aconteceu então. Em Lucas 24, o nosso Senhor, Ele deu a ordem de ir a todo mundo e pregar o perdão dos pecados. Lucas 24, aqui temos a ordem missionária de nosso Senhor, em versículo 47. Lucas 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso ainda vale hoje. Não é suficiente falar de mensageiro e da mensagem. A plena salvação tem que ser pregada. A plena salvação tem que ser vivenciada. Todas as verdades bíblicas têm que ser tornadas pessoais. Vamos resumir do que especialmente me moveu também em ligação com Israel e Jerusalém. De acima de 150 países foram levados de volta ao lar. E talvez já tenha dito em outro lugar, o que adiantam todas as igrejas messiânicas que foram fundadas ou são fundadas? Quem recebeu uma missão para isso? Nosso Senhor, em Mateus 16, 18, ele disse: eu edificarei a minha igreja. E a essa igreja pertence a todos e todos os povos, línguas e nações, sejam de Israel ou dos povos. E quando essa igreja ter chegado à conclusão, então Deus se voltará a Israel novamente pela graça, se revelará a eles. Isto é o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 10 e 11. Especialmente, ele expressou aqui, mas a pergunta é: o que você tem disso? O que eu tenho disso? Daquilo que Paulo aqui expressa. Onde você se encontra, onde eu me encontro aqui. Se aqui em Romanos, no capítulo 10, nos últimos dois versículos, ele diz, versículo 20 e 21, aqui está em Romanos 10, 20 e 21, e Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Os gentios não perguntavam pelo Messias, pelo Senhor. Eles não tinham a promessa. E Paulo expressou aqui: a vós vale o pacto, a promessa, tudo o que Deus deu a Israel. Então, Paulo prossegue: eu fui encontrar por aqueles que nem me buscavam. Ele nos buscou. E por isso está escrito: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o puxe primeiro. Isso vale para Israel, isto vale de fato para todos. Então, mais uma vez,
Com referência a Israel, isso dói, isso simplesmente dói. Aqui está no versículo 23, no versículo 21, mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Sim, assim temos aqui. E os escribas, eles vou passar ao largo daquilo que Deus fez. Mas então vem a mensagem consoladora. Assim como os dias de Elias, não ele somente restou, assim Deus também naquela época e também no nosso tempo, um resto, ele manteve um resto que não ajoelhou diante de Baal. E há pouco eu li em algum lugar, aqui está no versículo 4 escrito, em Romanos capítulo 11, versículo 4, mas que lhe diz a resposta divina. Nós não estamos interessados numa resposta humana. Qual é a resposta divina? E ela é: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E agora vem o maravilhoso, que sem mais, nós podemos, sem problema, podemos referenciar ao nosso tempo. Aqui no versículo 5 está escrito: assim, pois, também agora, neste tempo, no nosso tempo. Amém. Ficou um resto divino segundo a eleição da graça. Então, há uma eleição, mas ela precisa ser aceita. E vamos falar sinceramente, sem querer julgar. Todos que encontraram graça diante de Deus crerão nesse tempo o que Deus nos prometeu. Alguma fé todos têm, todos creem. Em toda a cristandade existem todas as diferentes igrejas e direções de fé. Todos creem, todos têm suas confissões de fé, todos leem a mesma Bíblia, todos se referem à palavra de Deus e mesmo assim creem o que querem e fazem o que querem. E o que eles não querem crer, eles não creem. Então, a diferença é de fato somente com a igreja do Deus vivo que o Senhor redimiu, para o qual ele derramou o seu sangue, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Quem aceitou, recebeu a reconciliação, ele também aceitará a palavra e receberá a palavra que Deus direciona a nós. Ele de fato crerá, de coração crerá, como e o que a Escritura diz. E com referência ao povo de Israel. E deixa-me dizer, com referência à igreja. Se alguém coloca o direito de pertencer à igreja dos primogênitos, à igreja do Deus vivo, pertencer, que de acordo 1 Timóteo 3, versículo 15, é a coluna e fundamento da verdade. Quem coloca
esse direito, ele tem uma santa obrigação de crer o que Deus disse às igrejas, também de crer que Deus colocou na igreja os diversos ministérios para edificação, a crer que Deus restaurará todas as coisas e colocará no estado correto, simplesmente crer de coração. Você e eu, nós precisamos de fato somente crer e todo mais o Senhor fará. A incredulidade e a desobediência sempre foram a perdição, também do povo de Israel, e a nossa perdição. Então, crer e obedecer. Então, a fé se torna a vitória que venceu o mundo. Também isto nós falamos aqui. No tempo de Mombrana, houveram poderosos evangelistas. Eu penso especialmente no primeiro evangelista da televisão, um homem forte que disse: o poder de Deus está na minha mão direita. E todos que vieram à oração deveriam crer que na sua mão direita estava o poder de Deus. Mas o fato é que não o enviado cura, mas sim todos já foram curados nas feridas de Jesus Cristo. Isto que se trata na fé, trata-se da fé, não do homem que pensa ter poder na sua mão, mas sim dar a Deus o Senhor somente a honra e a fé, deixar a fé depender de uma pessoa, mas sim ligar com Jesus Cristo. Quão frequentemente dissemos isso nesse lugar aqui, irmãos e irmãs? Isto em toda a simplicidade. Se não nos suceder ligarmos as pessoas a Deus, o que é então? E então nós não cumprimos nossa tarefa. A nossa pregação tem que, como naquela época, ter o centro. Deus esteve em Cristo e conciliou o mundo consigo mesmo. E também esta dor, vocês podem partir comigo, se não dentro da mensagem, mas fora da mensagem, todas as direções de fé até ao homem que me ameaçou, escreveu, porque eu não creio nos 7 trovões. Eu não quero mencionar a escritura bíblica, que ele se referiu a mim. E então, se essas pessoas de fato, se falarmos com elas e colocarmos a pergunta, quais são os 7 trovões, então vem a resposta: isto é uma revelação. Então se pergunta em qual é a revelação, e vem a resposta: então, isto é um mistério. Então a coisa simplesmente caminha adiante assim. Não, Deus de fato está somente na sua palavra, e também isto poderemos ler aqui ainda do profeta Joel, onde nos é passado diante dos olhos que o Senhor trará a sua obra à conclusão no Monte Sião, e nesse tempo ele rugirá como leão. Aqui está tudo escrito muito claramente. Temos que somente ler para sabermos, para respeitar e crer o que Deus disse na sua palavra. Aqui no profeta Joel, no capítulo 3, temos bem no fim, o versículo 5 na tradução bíblica,
Nós temos 4 capítulos aqui em Joel 3, versículo 5. Visto e todo que exclamaram o nome do Senhor será salvo, porque também no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como o Senhor prometeu. Como o Senhor prometeu. Vocês sabem, quando se ler essa palavra nos Atos dos Apóstolos em Romanos 10, e também Pedro e Paulo, no meio do versículo eles pararam e não leram mais a segunda parte e citaram, mas simplesmente quem quer que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32 na Bíblia portuguesa. E essa parte se refere ao Monte Sião, Jerusalém. Se quer Pedro em Atos dos Apóstolos 2 ou Paulo em Romanos 10, eles mencionaram, mas ele se cumprirá quando o Senhor se voltar ao seu povo de Israel, se revelar ao seu povo de Israel. Mas também essa parte em Joel capítulo 4, está escrito no versículo 2, o que se refere a Israel, Jerusalém e os povos gentios. Joel 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Aqui temos, tudo foi predito. E então, no capítulo 3, versículo 14, é dito, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, versículo 17, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. Não alguém outro, mas eu, Deus o Senhor, habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Tudo já foi predito. E vamos falar no resumo, irmãos e irmãs. Se desde a visita a Israel está para mim, me sinto de uma forma estranha. Entre outros, nós visitamos o local de memória ao Holocausto. Lá se passa de salão a salão
São 40 exposições, salas de exposições, onde o terceiro reino é mostrado, todas as fotos, com todos os campos de concentração, com todos os campos de morte. Vocês podem imaginar o que se passa então em uma pessoa. Eu de fato, interiormente eu sofri junto e agradeci ao Deus que Ele, a todos, todos que foram salvos, deu uma veste branca, já deu uma veste branca, e todos que ainda serão adicionados, Ele lhes dará. Deus é justo, Deus é justo. E de fato podemos somente agradecer que agora vivenciamos também em maio de 1948 a fundação do Estado de Israel. E então de todos os povos foram retornados e vão ao Muro das Lamentações e esperam pelo Messias. E quem percebeu, eles esperam por Elias, que deve vir e para apresentar o Messias. Isso será coisa deles. Deus enviará os 2 profetas, de acordo com Zacarias 4 e Apocalipse capítulo 11. Mas vamos falar em clareza. A coberta está sobre os seus corações. Eles podem ler a Torá, podem ler o Tenach, e também nós podemos ler, e todos podem ler a Bíblia. É a mesma Bíblia que nós lemos. E se a coberta estiver sobre os nossos corações, o que é então? Por isso, irmãos e irmãs, nós falamos a Deus repetidamente, de novo, graças, obrigado pelo grande privilégio que Ele nos deixou, nos levou ao lugar santo, santíssimo. A cortina se rasgou, o caminho foi aberto, o véu se rasgou, o sangue foi levado, a arca da aliança, e o juízo não vale mais. Nós fomos livres, nós recebemos perdão, reconciliação e graça diante de Deus. E podemos repetidamente agradecer a Ele. E também a parte que sempre ressaltamos, que agora, que podemos viver agora, e como nós lemos em Romanos 16, irmãos e irmãs, para mim, tais palavras significam muito. Não já 500 anos atrás, não há 3 ou 100 anos, no nosso tempo, agora vem o último chamado. Agora, todos que pertencem à igreja noiva ouvirão a voz do noivo, e somente quem pertence à igreja noiva ouvirá a voz do noivo. Sejam sinceros, todos movem os ombros e passam ao largo disso quando mencionamos o que o irmão Branham, em 1933, o que ele disse, que a mensagem, o que lhe foi dito em 1933, que a mensagem que lhe foi confiada anteviria a segunda vinda de Cristo. E podemos dizer, agora, no nosso tempo, essa mensagem antevém a segunda vinda de Cristo. Agora se cumpriu o que Deus disse. Agora se tornou anunciado através de escrituras proféticas, sob missão de Deus, que são por missão de Deus passadas adiante, o que Deus, no seu plano de salvação, definiu.
Se eu poderia pregar isso numa igreja batista, ou alguma igreja outra, ou igreja livre, isso não é possível. E agora, bem no fim, chegamos ao ponto, quem tem ouvido, ele ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem é de Deus crê cada palavra também que Elia viria antes que o grande e terrível dia do Senhor viesse. E como também mencionamos o que Paulo mencionou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o dia do Senhor vem com um ladrão na noite. E então, quando disserem agora, não em algum tempo no futuro, agora, quando chegar no cumprimento e falar agora acontece, agora a paz, não em algum tempo no futuro, agora a paz. Então podemos dizer agora há negociações de paz, agora se trata-se da paz, e mais uma vez da paz. Também no próximo domingo deve ser orar pela paz. Agora, nós vemos o cumprimento das profecias bíblicas diante dos nossos olhos. Agora, nós reconhecemos do que se trata a Deus nesse tempo, qual seja de chamar todos da prisão babilônica, de não tocar nada impuro, mas sim, de fato, dar a honra a Deus e experimentar a renovação interior. Nós agradecemos a Deus pela palavra de introdução, por todas as outras palavras. Vocês percebem, não estou passando muito bem, mas uma coisa eu posso repetir: Deus é tão misericordioso e ajuda. Talvez eu levo certas coisas demais ao coração, mas uma coisa é certa: sob missão do eterno Deus, nós pregamos o eterno Evangelho. Não retiramos nada, não acrescentamos nada. Nós pregamos o eternamente válido Evangelho, sob missão do eterno Deus, entre todos os gentios e povos gentios, e todos que pertencem ao povo de Deus, a igreja noiva, aceitarão e receberão, e bem no fim, e também no fim, nós todos entoaremos, como está escrito, ao único Deus sábio, ao único Deus, além do qual não há outro, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar-nos. Talvez as irmãs tenham um hino que possam cantar, um convite, que possam dar um convite ao Senhor, para ir ao Senhor. Nesse meio tempo cantaremos assim como sou, assim tem que ser. Stunde, wenn Gott dir seinen Heim holt, hast du vernommen die
in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Stätte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Amen. Amém. Auch solche Stunden Também tais horas dienen dazu, servem dass wir wirklich para que de fato, mit ganzem Herzen com todo o coração, bei der Sache estejamos no assunto e reconheçamos jetzt o que Deus faz agora, o que Ele hoje, nesta hora, in dieser Versammlung nesta reunião, o que Ele está fazendo. gehe im Glauben E eu caminho, davon aus, eu vou da fé alle, que todos, sem exceção, auch alle, die heute também todos zum que ersten pela primeira Mal vez estão aqui, innere Zustimmung tenha concordância interior a Deus, a sua palavra, zu dem Erlösungsplan ao plano de redenção de Deus, auf und annehmen, aceitaram, receberam que o Senhor, in Jesus em Jesus Cristo, aus Gnade pela graça, nos deu völliges Heil, plena salvação, pleno perdão völlige Versöhnung, e plena reconciliação. Sim, a vida eterna, uns aus Gnade pela graça, zuteil geworden. nos foi dada. Vielleicht singt der Bruder Talvez Jean-Claude o irmão Jean-Claude ainda venha cantar com os irmãos em francês, möchte einfach die e eu quero simplesmente utilizar o tempo, einfach dazu nutzen. simplesmente utilizar o tempo. Kommt doch eben noch. Venho ainda para frente. Heute haben wir Zeit. Hoje temos tempo. Vorhin nicht Anteriormente, eu não desejei as boas-vindas a todos, especialmente da África, da República do Congo e assim por diante. Und wo ist der Onde está o irmão aus Irland? da Irlanda? Bruder O irmão da Irlanda. Sim,
Nós te desejamos as boas-vindas de uma forma muito especial. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E também todos os outros irmãos. Sim. Onde está Jean-Claude? Pode cantar. Amém. Amém. Permanecemos ainda em oração. Deixe-me perguntar, enquanto temos nossas cabeças inclinadas e sentimos diretamente que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Cada um pessoalmente ele chama. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Naquela época, o nosso Senhor leu de Isaías 61 e pôde dizer: hoje essa escritura se cumpriu diante de vossos olhos. Irmãos e irmãs, não podemos dizer o que está escrito em Mateus 24,
guerras e gritos de guerras, assim por diante. E se fosse possível, mas graças a Deus, não é possível que os eleitos sejam enganados, confundidos. Não, os eleitos foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo. E nosso Senhor, naquela época, Ele abriu a sua fala com isso. Deixe-me anunciar o que desde a fundação do mundo estava oculto. Mateus 13. Amados irmãos e irmãs, tudo se cumpre. Também Mateus 24, 45 até 47, que a mesa do Senhor seria coberta, que o verdadeiro alimento seria repartido. O homem não vive do pão natural somente, mas sim de cada palavra que vem da boca de Deus, que saiu da boca de Deus. E Deus cobriu esta mesa diante dos nossos inimigos, cobriu-a ricamente. Jamais a mesa do Senhor esteve tão ricamente coberta. Palavra revelada, santa palavra, nos é dada para sermos santificados, como encontramos no sangue do Cordeiro perdão, reconciliação, redenção, plena salvação. Assim, na água da palavra, no banho de água da palavra, temos a santificação de todas as tradições, de tudo que nos foi deixado, de tudo, para sermos lavados no sangue do Cordeiro e na palavra da verdade. Ambas coisas Deus, pela graça, nos deu. Antes de orarmos juntamente, quem levantaria a mão tem um desejo especial e querem ser incluídos nessa oração? Irmãos e irmãs, houve jamais um período de tempo, onde pudesse ser dito o que está escrito em Mateus 25. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo, para encontrá-lo. Agora é o tempo, agora é a hora, e agora vem o chamado do noivo. E todos que ouvem esse chamado confirmam que pertencem à noiva. Ainda há mãos elevadas? Então, vamos orar juntos. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, Tu vês a fraqueza do meu corpo, Tu conheces o meu sofrimento interior, dá-Tu graças, cure, salve, liberte, revela o Teu poder e a Tua glória, o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, porque Tu estás presente e nós te agradecemos pela mensagem que agora está sendo passada e alcança os confins da terra. Abençoa conosco em todos os povos, línguas e nações, e finalizes Tu a Tua obra no nosso tempo. Nós contamos com o Teu retorno
E nós te agradecemos por teres ido e nos preparaste a morada, e que nós podemos vivenciar o cumprimento das profecias bíblicas, e que tu hoje à noite nos disseste: amados irmãos, não estejais nas trevas, para que este dia vos sobrevenha como um ladrão. Não, tu destes luz no anoitecer, tu iluminaste a tua palavra claramente e a revelaste. Nós te agradecemos pelo ministério do teu servo e profeta, e nós te agradecemos pela mensagem que tu nos confiaste. Que a tua bênção, Senhor, Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, descansar sobre todos que estão presentes, que estão ouvindo e que estão vendo. Sejam todos abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Recebam tudo o que o Senhor nos preparou. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra. E pedimos também por Israel, mesmo que o povo de Israel seja levado nesse processo de paz, nesse pacto de paz, mas tu, no teu tempo, responderás e finalizarás a tua obra no Monte Sião. Amado Senhor, encurte esse tempo para que todos possam vir rapidamente. Ó Senhor nos céus, tu somente espera para que os últimos sejam chamados e adicionados. Abençoados sejam todos que agora creem, que aceitam e recebem o que tu, ó Senhor, nos, pela graça, destes. A ti seja a glória, seja a honra, em o santo nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. Amém. Amém. Glória, glória seja Deus. Tu és digno, tu és digno. Amém. Amém. Para ser anunciado é... Irmão Helmut Miss, por favor. Alguma coisa está escrito aqui. Especialmente que todos cuidem de suas crianças e que de fato em paz e calma possamos finalizar o dia e amanhã possamos nos reunir novamente para ouvir a palavra do Senhor e sermos abençoados novamente. Lembre-se de mim também em vossas orações. Honra, glória e louvor
Amen. Amém. Nur zur Information, Somente para informação, wenn wir gläubig geworden in unserem se tivermos aqui Morgen wird pessoas se Gelegenheit tornaram crentes, zur Taufe amanhã haverá Gott possibilidade segne uns, unser Miteinander. para o batismo. Deus abençoe.